Nunca vi um homem tão rigoroso. Não importa a construção ou a instalação do armazém. Todos precisam ser analisados com a espátula para garantir que não haja erros de mais de 1 milímetro. Assim, a casa poderá ser construída de verdade. Este é o irmão que gosta de morar no campo. Antes da construção, eles precisam primeiro coletar um pedaço de madeira na selva, observando que o peso da madeira não é mais do que 200 quilos, pois se o peso for maior, eles não poderão movê-la. Depois de terminado, eles despeçam a pele da madeira, cortando-a em pequenos pedaços e coletando-a em uma caverna. Depois, usando a madeira para secar, eles conseguem alcançar algumas colinas. Mas isso não é um terreno para construir, mas uma plataforma de madeira temporária. Eles só precisam despeçar os 2 lados da madeira e coletá-las nas colinas. Depois, usando a madeira para secar, eles se tornam uma simples mesa de trabalho. Na frente da mesa de trabalho, ainda precisamos adicionar mais 2 pedaços de trânsito. Ao lado, usamos a árvore para suportar. Embaixo, colocamos mais 2 pedaços de trânsito para formar um espaço entre os 2 pedaços. Depois, os 2 irmãos transferem a árvore para a mesa de trabalho. Apenas limpar o pedaço de trânsito e colocar o pedaço de trânsito direto na frente. E quando eles tiveram o suficiente árvore, Sanmao usou as árvores e a corda, planejou a casa na área vazia ao lado, e começaram a digerir terra com detalhes, obtendo alguns buracos de terra bem planos. E ao mesmo tempo, Sanmao estava produzindo, usando-os para fazer uma rede. Depois, os 2 irmãos vieram para a montanha de trás e colocaram todos os pedaços de pedra que eles pegaram na rede, assim eles poderiam transportá-los para a base com facilidade. Todos dizem que a terra é mais alta do que as paredes. Os 2 irmãos sabem muito bem disso. Então, quando eles tiveram o suficiente de pedra, eles procuraram chá e água e criaram um monte de chá e água de ferro. Depois, utilizando o chá e a pedra, eles construíram algumas pedras. Por causa dos vídeos de construção de últimas casas que eles frequentam, mesmo que cada pedra não tenha a mesma forma, com o apoio deles, eles conseguiram construir as pedras rapidamente. Enquanto o ferro esfriou, eles começaram a fazer o resto. Primeiro, usaram a pedra para marcar o topo, cortaram o furo com a espátula e depois usaram as pedras para fazer o chão. Acredito que todos os alunos que estudaram matemática e filosofia sabem que eles estão usando a estrutura de maçã para a construção. O objetivo é transferir as árvores para os pedaços de pedra. Apenas conectar as árvores com os pedaços de pedra que você cortou. E você terá uma base muito firme. Para a região no meio da base, você pode colocar algumas árvores pequenas, e no meio adicionar alguns pedaços de suporte. Assim, você pode formar a caixa de terra. Depois de terminado, Sanmao encontrará algumas pedras e colocá-las no centro da caixa de pedra. Depois de fixá-las com um pedaço de ferro, você terá uma parede muito plena. E durante esse processo, Damao também criou uma cintura no ponto de conexão da base, então Sanmao encontrou outros elementos. Primeiro, corte o topo em forma de cintura. Depois crie uma cintura no lado esquerdo e depois coloque dentro da cintura da base, usando-a como um alvo de fortaleza. Todos dizem que a vida de fora do campo não resta para os idosos. Esses 2 irmãos também não se preocupam com nada. Os 2 se dividem e trabalham juntos. Em breve, eles instalam todos os alunos de casa. Considerando que eles ainda não têm uma copa para usar fora do campo, Damao prepara-se para fazer 2 próprias. Só vê-lo primeiro pintando a forma da copa na madeira. Usando uma espátula, ele limpa a região no meio. Depois, ele corta a parte do lado de fora da forma. Assim, ele obtém 2 copas de madeira muito esquisitas. Depois, ele ignita um monte de madeira no chão. Depois, ele coloca algumas frutas no chão. Coloque-as em uma caixa de fogo e aqueça por 50 minutos. Ele obtém 2 copas de frutas muito apetitivas. Depois, eles. Para formar o prédio em forma necessária, os 2 irmãos precisam primeiro marcar o topo e depois usarem um pedaço de pedra para fazer a ponta. E para evitar que a ponte que está sendo construída caia, eles ainda colocaram um pedaço de tecido de proteção no fundo. E depois, colocaram o prédio formado, preso nos alcoólatras dos 2 lados. Devido ao fato de que todos os castelos aqui já foram construídos antes, então agora eles só precisam fazer a construção do castelo e adicionar árvores para dentro. Essa tarefa pode ser feita sozinho, e Sanmao fez algumas caixas e usou o mesmo jeito que antes, fixando alguns castelos dentro. No meio dos castelos, pode-se montar uma plataforma, com árvores por todos os lados, e adicionar uma parede no topo para obter um pequeno castelo quadrado. Parece que é só um castelo, mas veja como Sanmao adiciona árvores para o topo. Isso deve ser apenas uma sala de banheiro temporária. E quando a reserva for suficiente, Sanmao vai entrar e experimentar. O efeito dessa área é realmente muito bom. No segundo dia, Sanmao volta para a base e continua a montar fortes. E quando os fortes estão montados em uma certa altura, eles ainda fixam alguns pedaços de paredes na árvore.
usados para ser a caixa da janela. Depois, coloque-os nas gavetas dos dois lados, até que eles se tornem a mesma altura que o lichu. Assim, mesmo que a torre tenha sido construída, podemos começar a construir a parede. A mesma receita. Primeiro, use a combinação de modou e juzi para fazer a parede, e depois transforme-a para a parede. Faça a parede se alinhar com a parede do lichu, e junte-os juntos. Assim, ele se tornou um ponteiro de ponte. Porque os dois irmãos estão projetando um ponteiro de ponte em direção à esquerda. Então os dois lados do ponteiro precisam de alguns pedaços de plástico para ser usados como um ponteiro de ponte. E agora, o Samuel também começa a plantar as árvores no fundo do ponteiro, para construir um ponteiro triângulo aqui. Quando terminado, os dois irmãos se unem novamente. O Samuel é o responsável por coletar os pedaços de plástico e depois colocá-los dentro do ponteiro, para ser usados como o telhado de casa. E o Damal é o responsável por fazer as pedras do lado. Só vê que ele primeiro usa a chave e a chave para dividir a pedra em dois. Depois, com a excelente artesanato, corta-as em pedras finas. Depois, usamos o futebol para reparar os dois lados e conseguimos um pedaço de vaso do mesmo tamanho. Enquanto esperava à meia-noite, Damal pegou algumas árvores no local e usou para reforçar a energia consumida. Para facilitar a construção da parede, eles construíram um 3 quadrado no chão da caverna. Depois, eles colocaram mais alguns pedaços de paredes e criaram uma parede que se movimentava para cima e para baixo. Depois, eles pularam para a parede e colocaram um pedaço de plástico em cima da caverna, fazendo com que a parede fizesse o trabalho de aquecimento e inundação. Depois de terminado, adicione uma pilha de arco-íris. Isso aumenta a temperatura do chão enquanto o arco-íris está aberto. A parte de cima do arco-íris precisa cobrir com um pedaço de tijolo, que é usado para bloquear a invasão de água. Como um discípulo que está preso na porta, esse tipo de proteção é muito bom. Depois, eles colocam um pedaço de tijolo no tijolo e cortam o excesso do arco-íris. Agora, essa imagem parece ser o Puyin que forçou o paciente. DI e o tijolo foram testados antes, então agora eles só precisam colocar o arco-íris de vez em quando. Depois, usam os pedaços de arco-íris para fixar. E ao mesmo tempo que o Damal está lançando as pedras, o Sanmal também está preparado para construir um pequeno jardim em frente ao prédio. Ele usa a corda como linha de referência, faz alguns buracos no chão e depois coloca o prédio no buraco. E quando eles estão prontos, precisamos fazer 2 buracos no meio para instalar o guarda-chuva. Depois, Sanmal encontrou um monte de árvores pequenas e seguiu a instrução de Hulan, e conseguiu uma árvore do estilo. E naquela época, a construção da parede também chegou ao fim. Apenas deu para ver que Damal cortou o excesso de materiais e cobriu a parte superior com um pedaço de cimento. Então, uma parede que poderia proteger a chuva foi feito. Depois, ele e Sanmal juntaram-se, utilizando a estrutura de arco-íris, e montou algumas árvores grossas. Com a ajuda de um pedaço de arco-íris, ele só precisava estabelecer a parede, e ela poderia se tornar uma grande porta. Quanto ao restante do lado esquerdo, os dois irmãos só precisam fazer o que é necessário para completá-los rapidamente. A porta do jardim também é feita de plástico. Apenas vejo que Sanmal primeiro montou a caixa e a fixou com a chave na porta. Depois, eles usaram a combinação de arco-íris e chave para dividir o plástico em 2 e cobrá-los na caixa feita. Agora, essa porta parece muito elegante. Todo o jardim tem a sensação de uma mansão. No dia seguinte, Sanmal comprou algumas janelas do lado de fora. Como todas essas caixas são feitas de forma fixa, agora só precisamos fixá-las com a caixa. Depois, elas podem ser instaladas diretamente na janela. Depois de terminado, as quadraduras da janela precisam ser fechadas com plástico para que elas pareçam mais bonitas. E agora, no jardim, Sanmal levantou 2 pedras novamente. Porque o inverno na floresta está chegando, ele precisa criar uma sala de trabalho para proteger-se da chuva. O que ele usa ainda é a estrutura de maçã. Apenas veja-se que as 2 paredes da maçã estão um pouco fracassas. Depois, transforma-a em uma pedra para ser usada como uma coluna. Para melhorar a estabilidade da estrutura, adiciona-se 2 colinas para baixo da coluna. Afinal, o amor de 3 pessoas não é confiável, mas a estrutura triangular é muito firme. E depois de terminado, Sanmal usou a coluna para se sustentar. Ficou algumas colinas entre ele e a coluna. No próximo dia, a floresta começou a chover. Então Damal ligou um monte de madeira ao lado, usando para dispersar o frio no corpo, e Sanmal limpou rapidamente o sangue no peito e colocou um pedaço de limão em cima. Quando terminou, enquanto o exterior ainda não estava completamente coberto pela chuva, então os 2 irmãos vieram rapidamente para o rio, coletando muitos pedaços de pedra do tamanho adequado, e levando-os para a base com Luang, porque embaixo da sala de trabalho ainda tinha terra e terra. Portanto, eles precisam usar estes pedaços. Para que a sala de trabalho parecesse mais limpa, Sanmal mudou todos os pedaços de pedra para a base e colocou-os por cima das paredes para separar completamente os pedaços de terra e terra. Depois de terminado, ele adicionou um pouco de água aos pedaços de pedra para garantir que eles pudessem se unir bem.
Entre os pedaços de terra, ele colocou um pouco de água no topo, e depois colocou os pedaços de pedra no topo. Esse processo parece complicado, mas na verdade não é tão simples, porque se ele não tivesse experiência de 5K, ele não poderia ter construído a base de tal qualidade. Enquanto Sanmao colocou os pedaços de terra, o outro lado também não está vazio. Ele está aprendendo a pintar a panela, para que eles possam usar mais tempo. Quando a panela se aquecer, ele instala a janela no meio, para evitar que a quente do quarto se esqueça. Com a construção da base da oficina feita, Sanmao encontra mais algumas árvores. Quando o topo está feito, ele corta com a tigela e faz um gancho de direção. Assim, ele pode usá-la como uma mesa e formar uma caixa de mesa. Depois, ele só precisa colocar uma parede de árvore no topo, e ele se torna uma mesa de 2 paredes. Então, eles vão ficar mais fáceis de trabalhar aqui. Depois, ele levou todas as ferramentas para a porta. Para que ele possa entrar e sair de casa livremente, ele se preparou para construir uma escada aqui. Ele usou as pedras e a terra para construir, pode ser usado como uma porta, e a frente da porta é a escada para entrar e sair da casa. Quando a escada está pronta, ele faz um buraco na área vazia. A terra que ele digita pode ser plantada no terraço. Ele adiciona a área no meio. Depois de terminado, ele coloca um buraco no buraco, colocando as pedras em uma vez e construindo 2 barcos no chão. Depois, ele usa o fogão de terra que ele criou. E agora na sala, Big Cat já tem o tamanho da parede, porque o inverno na montanha é muito frio. Então ele está preparando aqui para arrumar uma armadilha. Só vê que ele primeiro monta a parede através da parede, fazendo uma simples armadilha. No chão, também usa a parede para fazer um quadrado e coloca um calorizador dentro para evitar que a armadilha se inunde com a temperatura alta. Depois de terminado, ele tira mais alguns pedaços de pedra e coloca-os na parede, obtendo uma parede de pedra muito bonita. Tenho que dizer que esse garoto ainda tem um pouco de artesanato. E quando a armadilha secar, ele instala a armadilha e depois conecta o fogo, para garantir que todas as fogos de fogo chegassem ao exterior. Depois, Damal trouxe algumas árvores secas e colocou em um fornecedor para testar. Esse efeito parece ser muito bom, mas para lidar com a próxima friozinha, Sanmao precisava usar uma lâmina e uma corda para fazer um simples instrumento de transporte. Depois, ele veio para a caverna e cortou os pés da árvore em pequenos pedaços, e depois colocou-os na corda de acordo com a ordem. Assim, ele conseguiu levantá-los facilmente e levou-os para casa. Depois, o Samuel cortou em pedaços, e com a caixa de madeira mais alta, isso fez com que eles tivessem uma sensação de segurança suficiente. No dia seguinte, teve mais uma neve forte. Todo o jardim estava cheio de neve, e para impedir a invasão do frio, eles aceleraram e adicionaram uma porta na porta. Depois, utilizando alguns pedaços de madeira, eles fizeram uma porta para si mesmos e depois colocaram ela na porta. Agora eles não precisam mais se preocupar com o frio. Ao mesmo tempo, Samuel encontrou uma árvore em casa. Enquanto ele fazia a marcação do topo, ele usou a chave para fazer a ponta, e depois fixou-a nas portas dos 2 lados, para que ele se torne um deslizamento pesado. Depois, ele adiciona uma linha no deslizamento e na parede, e depois cobre um pedaço de plástico. Assim, ele se torna um esconderijo para dormir. Depois, Sanmao coloca um pedaço de plástico no topo, e depois adiciona um banheiro. Agora ele dorme muito bem. E embaixo da sala, Sanmao usou a combinação de árvore e plástico para construir a sala de jantar aqui. Em 2 lados do jantar, colocaram 2 bancos de plástico. Assim, eles poderiam comer e beber chá aqui. Considerando que as árvores dos animais são mais fáceis de ser reutilizadas, as árvores de casa precisam ser protegidas. Para garantir que eles possam ser usados de verdade por 3 gerações, eles precisam de uma sala, e com isso, a construção de todo o guarda-água está terminada. Então, a última pergunta é: se construíssemos uma casa de árvores assim na floresta, você acha que quantos anos essa casa dura? Responda nos comentários e diga de onde você está assistindo. E se você chegou até aqui, deixa seu like e inscreva-se no canal, para não perder os próximos vídeos.